Olá, estamos aqui no episódio número 17 do Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do terceiro ano da graduação, eu sou Pedro Nishimura, e a pauta de hoje é as dinâmicas do poder da família nas comunidades indígenas. Quando falamos de direito, é indispensável considerar o direito dos povos originários e reconhecer sua diversidade cultural, especialmente quando se trata da organização familiar e da convivência intergeracional. Tudo isso em meio às mudanças provocadas pela era digital. Neste episódio, teremos o privilégio de conversar com dois estudantes da graduação que elaboraram e publicaram um artigo, As Dinâmicas do Poder Familiar nas Comunidades Indígenas, uma análise da manutenção de seus costumes refletidos na ascensão da era digital. Eles nos conduzirão acerca dos reflexos e das diferenças entre o poder familiar indígena coletivo e o pátrio poder ocidental, bem como dos impactos da tecnologia atrelada ao poder familiar. Por isso, e para isso, nesse episódio, iremos conversar com Manuela Muniz, Timóteo da Silva e Vitor Volpato Ferreira, autores do respectivo artigo e estudantes do quarto ano da graduação do curso de Direito, os quais também contaram com a orientação da professora Juliana Pavão. É uma honra recebê-los. Olá, a gente que fica muito feliz com o convite, principalmente por estar teoricamente, divulgando um artigo que foi escrito dentro da universidade, né? Então, divulgar a pesquisa que a gente faz dentro da UEL em um projeto da própria universidade. Então, a gente também fica muito honrado de estar aqui. Bom dia, quero agradecer também, em nome meu da Manu. É muito importante a gente falar sobre artigos, sobre pesquisa. Então, eu acho que esse podcast é um espaço muito legal para a gente estar falando sobre isso. Eu te agradeço muito o convite. Nós que agradecemos a disponibilidade e o interesse em participar do projeto. O artigo chama atenção para o fato de que, em muitas comunidades indígenas, o poder familiar é uma construção coletiva, envolvendo lideranças como o pajé, o cacique e os anciãos. Essa lógica difere profundamente do modelo do pátrio poder, centrado nos pais e regulamentado pelo Estado. Como vocês veem o reconhecimento jurídico dessas formas de autoridade familiar coletiva no Brasil? Que desafios surgem quando essa lógica entra em contato com as estruturas digitais de comunicação ou de tomada de decisão comunitária? Esse é um ponto super importante. O Brasil até tem um avanço legal. A Constituição de 1988 já reconhece a organização social própria dos indígenas, e em específico no artigo 231, já fala sobre eles poderem ter a própria organização, a própria religião, o próprio jeito de viver, e já dá respaldo para que esse poder familiar e coletivo não seja centrado apenas nos pais e seja respeitado da forma como ele é vivido nas aldeias. Mas assim, na prática nem sempre é isso que acontece. Então a gente ainda tem que ter um poder de vigilância, tem que tentar fazer com que o Estado atue mais nisso para que eles tenham a liberdade deles. Quando a gente passa para o digital, a coisa complica um pouco mais, porque as plataformas digitais, os aplicativos, tudo foi pensado para funcionar em cima de um indivíduo. Meu perfil, meu celular, minha conta. E nas aldeias, muitas decisões são coletivas, tomadas pelos líderes, pelos anciãos, pelos mais velhos. Então a gente tem um choque aí. No caso, o desafio seria como adaptar essas tecnologias para que elas funcionem dentro dessa lógica comunitária, sem apagar esse modo de vida deles, claramente. Inclusive, esse é um tópico debatido no artigo, que a gente diz que os meios digitais eles podem ser benéficos na preservação dos costumes, da cultura. A gente pensa até extrapolando o artigo, a gente pensa no conceito de nuvem. A gente traz no artigo não exatamente com essas palavras, mas a gente pensa no conceito de nuvem, em que os meios digitais eles auxiliam na perpetuidade da cultura dessas comunidades. Então, eu acho que seria nesse sentido mesmo. Muito obrigado pela resposta. Tradicionalmente, a educação indígena é vivida, passada oralmente, dos mais velhos para os jovens, como parte do cotidiano. A chegada da tecnologia oferece ferramentas poderosas, mas pode também fragmentar esses laços culturais profundos. De que maneiras vocês percebem que as comunidades estão incorporando ou resistindo a ferramentas digitais na educação e transmissão tradicional? Quais tensões surgem entre modernização tecnológica e preservação cultural? Olha, é uma mistura de tudo isso. Tem resistência, mas também tem muita criatividade.
A educação indígena, ela sempre foi feita no dia a dia, ali com os mais velhos, aprendendo na prática, na vivência, ouvindo todas as histórias, participando dos rituais. Então, quando vem a tecnologia, ela pode ajudar, como no caso dos dicionários digitais, que a gente também, inclusive, cita no artigo, vídeos sobre rituais, aplicativos em línguas indígenas, mas ela também pode atrapalhar se a gente começar a substituir esse contato direto, né? O risco é que tudo fique muito impessoal, muito rápido, e que esse aprendizado sensorial, ele acabe se perdendo, né? Mas as comunidades estão encontrando jeitos de usar essa tecnologia a favor delas. Um bom exemplo, a gente também cita isso no artigo, é a Aldeia Orá, que batizou o celular com uma palavra na própria língua e criou um dicionário online. Isso é apropriação crítica da tecnologia, é fazer com que ela fale a sua língua, literalmente. Mas eu sinto que quando a gente fala de resistência por parte das comunidades indígenas, nesse ponto em específico, a gente às vezes presume que eles não querem de forma alguma utilizarem as novas tecnologias. E, de fato, existem comunidades que ainda se mantêm 100% reclusas, sem nenhum contato com o restante do mundo. Mas, na verdade, o que eu acho que nós, como a outra parte da sociedade, a que a gente esquece de levar em conta é justamente o que eu disse no começo. O fato de que eles foram criados dentro dessa dinâmica, que é muito mais conexa e muito mais viva do que a gente, se a gente for parar para pensar. Então, eu acho que o complicado mesmo é a nossa capacidade de enxergar que somos nós que precisamos começar a olhar com mais cuidado e mais carinho até para tudo que essas comunidades já construíram e com muito esforço têm tentado preservar. Entender, né, que as percepções de vida, o jeito de viver, eles são diferentes mesmo. E a gente precisa começar a lidar melhor com isso. Obrigado, Manu. Sabemos que os jovens indígenas estão cada vez mais conectados com o mundo digital e podem questionar tradições e lideranças consuetudinárias. Exemplos práticos incluem disputas por representatividade em processos jurídicos ou administrativos. Como vocês avaliam a mediação desses conflitos entre gerações? É possível construir formas de participação que respeitem as tradições comunitárias, como a autoridade dos caciques, ao mesmo tempo em que acolham as vozes das novas gerações? Bom, com certeza dá. E acho que esse é um dos grandes desafios do momento. A juventude indígena está conectada, está nas redes, está consumindo informação de fora. E isso, claro, gera novos questionamentos sobre liderança, sobre costumes, sobre representatividade, inclusive sobre as formas de viver, as formas de gênero, formas de sexualidade. Tudo isso está muito envolvido com o acesso da nova geração com o ambiente externo da aldeia. Mas assim, não é sobre escolher entre tradição e modernidade. O que a gente vê é que tem muitas comunidades que estão criando espaço de diálogo, inclusive pelo meio digital. Tem comunidades que têm grupo de WhatsApp, elas trocam ideias com os jovens por esse meio digital. E tem projetos de mídias feitos por jovens que respeitam os mais velhos, mas também trazem novas linguagens. Então, esse caminho de diálogo intergeracional, ele é que pode levar a esse consenso entre as gerações e que trabalhe com respeito, só que ao mesmo tempo respeitando as liberdades individuais. Cada indivíduo tem o direito de escolher entre o que ele quer mais ter acesso, se ele quer participar mais de um ambiente externo, se ele quer conviver apenas dentro da aldeia. Então a gente tem que pensar no indivíduo, a gente tem que pensar que o indivíduo tem o direito de escolher o que ele quiser, da forma que ele entender melhor, para viver sua vida. Então a gente pensa, às vezes o indígena ele não quer sair da aldeia, mas tem muitos que querem, tem muitos que preferem ficar em um ambiente fechado. Então a gente tem que pensar nessa liberdade individual de escolha. Obrigado. Iniciativas como criar dicionários eletrônicos em línguas indígenas ou nomear tecnologias, internet como Enunakua, são formas de resistência e preservação. Esse protagonismo lembra movimentos contemporâneos no ativismo digital, parte da chamada descolonização digital e soberania de dados. Quais são os efeitos dessas iniciativas em termos de propriedade cultural e autodeterminação digital? Como podemos pensar em políticas que garantam essas formas legítimas de expressão cultural indígenas? Então,
quando a gente fala dessas iniciativas, como criar os dicionários eletrônicos em línguas indígenas, ou até renomear as tecnologias com palavras das próprias línguas, isso vai muito além de só usar a tecnologia. Querendo ou não, é um ato de resistência cultural e afirmação de identidade. Essas ações, elas mostram que as comunidades não estão só recebendo o digital, elas estão moldando ele do jeito delas, tomando controle mesmo, sabe? Eu acho que isso é parte da tal descolonização digital, que basicamente é a luta para que os povos indígenas tenham autonomia sobre seus dados, suas línguas, suas histórias e como eles são usados e preservados. O efeito disso, em termos de propriedade cultural, é enorme, porque a gente evita que essas culturas de fato sejam apropriadas ou distorcidas por agentes externos. Quando eles criam seus próprios dicionários eletrônicos ou chamam a internet de Enunacua, por exemplo, eles estão dizendo: essa tecnologia também é nossa, no nosso ritmo e no nosso direito. Isso fortalece muito a autodeterminação digital, ou seja, o direito que eles têm de decidir como eles vão usar, vão adaptar e vão compartilhar os seus conhecimentos sem depender só das regras ou das imposições que o mundo digital impõe, né? Agora, sobre as políticas públicas. A gente precisa de um olhar muito atento que reconheça essas iniciativas como legítimas e que as apoie sem engessar nem homogeneizar. As políticas, elas de fato devem garantir o acesso à tecnologia, infraestrutura adequada, informação digital, mas elas também precisam proteger as línguas, os saberes e as formas próprias de comunicação. Além disso, elas precisam assegurar que os povos indígenas eles tenham realmente esse protagonismo real na criação e gestão dessas tecnologias, evitando que tudo seja decidido por fora, como já acontece tanto. Então, resumindo, essas iniciativas elas são um passo muito forte, né, muito grande, para garantir que a cultura indígena não só sobreviva, mas ela também prospere na era digital. E nós, né, enquanto sociedade, a gente tem que apoiar isso, respeitando a autonomia e o protagonismo desses povos, sem cair na armadilha da apropriação cultural ou do paternalismo. É um equilíbrio delicado, mas ele acaba sendo essencial. Muito obrigado, Manu. As redes sociais têm sido palco para denúncias, campanhas e mobilizações indígenas. Essas estratégias ampliam vozes históricas marginalizadas. De que forma a sociedade não indígena, seja nas universidades, na mídia, o próprio Estado ou até mesmo as plataformas digitais, podem apoiar esses ativismos de forma ética, sem se aproveitar de narrativas, mas fortalecendo o protagonismo indígena? Bom, então, as redes sociais hoje são tipo um megafone para as comunidades indígenas, né? Então, eles conseguem denunciar injustiças, divulgar suas lutas, fortalecer a identidade, e diante de um jeito que era quase impossível, que por conta dessa ampla divulgação da internet, das redes sociais, agora é. Mas a questão que fica é como a galera de fora, externa à aldeia, pode ajudar sem tomar o protagonismo da luta indígena. Primeiro, eu acho que é essencial escutar de verdade sem querer corrigir ou reformular a narrativa deles. E nas universidades, por exemplo, isso significa abrir espaço para pesquisadores indígenas, valorizar os saberes, toda a pesquisa deles, e não só estudar sobre eles de longe, como se fosse uma observação, como se fosse um terceiro. Estar junto. Já na mídia, o lance é dar voz, visibilidade e sem sensacionalismo ou estereótipos, e sem tentar ser o dono da história. Já sobre o Estado, eu acho que o mais importante seria ele atuar em políticas que fortaleçam a autonomia das comunidades e que garantam acesso à tecnologia e recursos de educação de acordo com o que a aldeia solicita, acha que é bom, mas sempre consultando sobre todas essas questões, né? Sobre como que isso pode impactar na aldeia, sobre como que isso pode impactar os indivíduos. E é óbvio, nas plataformas digitais esse desafio é muito grande, porque o algoritmo ele favorece um conteúdo que é mais vendável sobre esses povos, né? E não necessariamente o verdadeiro e o relevante. Então, eu acho que o Estado tem que trabalhar para essas comunidades, para criar espaços seguros, que respeitem a língua deles, a cultura, o modo de expressão, além de, obviamente, combater discurso de ódio e racismo, né?
com diversos meios que o Estado conseguiria. Então, no fim das contas, eu acho que apoiar é se colocar como aliado, ajudar a ampliar o que eles querem mostrar, sem tentar ser o protagonista dessa luta. É uma forma de respeito, de cuidado e aprendizado que se soma, né? Não é um aprendizado que a gente observa de longe, é um aprendizado que tem que ser trabalhado juntamente com eles. Obrigado, Vitor. Uma coisa que o artigo também relata, de forma muito sensível, é que os povos indígenas não estão apenas resistindo, eles estão reinventando formas de existir no mundo digital, preservando sua cultura, transformando relações familiares e criando novas pontes entre gerações, e tudo isso sem abrir mão de sua identidade. O que vocês acreditam que o restante da sociedade, especialmente nós, que estamos fora das aldeias, podemos aprender com essas formas indígenas de lidar com a educação, com a tecnologia e com a própria ideia de família? Existe algo aí que possa inspirar outros modos de viver, inclusive nas cidades? A gente realmente tem muita coisa para aprender. Primeiro, quando a gente fala da ideia de família. Quando a gente se coloca nas aldeias, família não é só pai, não é só mãe, não é só filhos. É coletivo. A gente inclui os tios, os avós, os anciãos. Todos fazem parte da criação, da educação das crianças. Então, isso já ensina muito sobre afeto, cuidado e responsabilidade compartilhada, que eu sinto que é uma das coisas que a gente mais tem diferença quando a gente fala da nossa visão de família, da visão que a gente cresceu tendo de família, né? Depois tem a coisa mais bonita que eles têm, que é aprender vivendo. Não é só escola e caderno e computador. É ouvir histórias, cuidar do meio ambiente desde pequeno, aprender todos os rituais ali na prática. E o uso da tecnologia, né, ele advém como um plus. Ele não é para as comunidades um fim em si, mas uma ferramenta, né? Eles usam o digital para fortalecer a cultura e não para se afastar dela. Eu acho que isso tudo pode inspirar muito quem vive nas cidades, principalmente agora que tanta gente sente tanta falta de conexões reais, sabe? Obrigado. Por fim, o artigo nos faz pensar no futuro. Como será que esse modelo coletivo e tradicional de poder familiar vai se manter diante de tantas transformações, especialmente com o avanço do digital e da lógica individualista que ele traz? Vocês acham que as comunidades vão conseguir manter esse jeito próprio de viver a família ou ele está mesmo em risco? Bom, vai depender muito de como a gente, enquanto sociedade, governo, vai se posicionar. Os povos indígenas, eles têm mostrado há séculos, há muito tempo, uma capacidade enorme de resistência e adaptação. Então, eles já passaram por invasões, massacres, epidemias, tentativas de apagamento cultural, e eles seguem firmes. Mas o digital, ele traz um tipo novo de desafio, que ele é mais sutil, mais sedutor, ele é uma forma, muitas vezes, de lazer. Então, assim, se não houver políticas públicas que protejam o modo de vida coletivo deles, que garantam a autonomia digital, que respeitem as lideranças e, principalmente, que eu acho que é o ponto mais importante, que é escutar os jovens, por conta deles serem os mais atraídos, os que estão mais em contato com esse modelo, esse modo digital de vida, eu acho que o modo de vida das aldeias pode sim ficar em risco. Mas, assim, por outro lado, se isso for bem conduzido, o digital pode ser uma ponte, que é exatamente o que a gente trata no artigo, que é sobre esse modo digital de vida conseguir auxiliar na preservação cultural, auxiliar na preservação religiosa, dos seus saberes, das suas formas de lazer, de vida. E assim, isso não seria para descaracterizar, seria para fortalecer. Então, nesse caso, sim, a gente pode ter um futuro em que tradição e inovação caminham juntas, porque existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para isso acontecer, mas também dependeria de como o Estado atua e de como a sociedade atua e vê todas essas questões. Só antes de finalizar, eu só queria falar que o que o Vitor falou me lembrou muito do que um dos professores disse pra gente. Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas quando a gente vai no congresso, a gente apresenta o artigo, e aí existe uma banca de professores que fazem uma pequena avaliação sobre o que você escreveu. E quando a gente terminou de expor o nosso, um dos professores disse que é engraçado pensar que a maioria das pessoas escreve
olhando para a tecnologia de um jeito muito ruim, e que ele achou o nosso artigo muito engraçado, no sentido de que a gente tinha uma visão muito esperançosa, no sentido de, tipo, realmente usar a tecnologia ao favor das comunidades, de uma forma que a gente se moldasse um pouco mais, ao invés deles ficarem se moldando, sabe? Queria falar sobre isso, porque eu acho que realmente é uma visão muito legal, assim, de olhar, ao invés de só pensar nas partes ruins que a tecnologia pode trazer. Muito bacana. Manuela e Vitor, muito obrigado por suas respostas. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Foi um prazer tê-los aqui conosco. A gente que agradece, mais uma vez, foi um convite muito, muito, muito legal, principalmente para a gente poder expor o trabalho que a gente fez, assim, que a gente não tinha noção da proporção que talvez tomasse. E acho que é legal divulgar, principalmente por ser um tema que, por vezes, o pessoal deixa um pouco de lado, sabe? Sim, a gente agradece muito pelo convite. É realmente um tema muito pouco falado, que tem uma importância muito grande, porque são as nossas raízes, de onde a gente veio, é algo que a gente tem que preservar, a gente tem que estar pensando nisso, e também não é muito distante, na verdade é bem próximo da gente, então tem que ser falado, e eu acho que foi muito legal essa nossa participação por conta disso, que é um tema pouco falado e ele merece essa exposição. A gente agradece bastante. Nós que agradecemos todo o trabalho de vocês de divulgação científica. Isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @justconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai ser o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio trabalharam João Paulo Robutesso, Micaele Lima, Rafael Gonçalves da Silva, Regiana Place e Rodrigo Sampaio. Na direção de Manuela Muniz e Fernando Iocomiso, sob supervisão das professoras Ana Cláudia Duarte e Juliana Pavão. Eu sou Pedro Nishimura e ficamos por aqui. Até a próxima pauta.